Olá, alunos dos sextos anos, vamos para mais uma videoaula. Nessa semana estamos iniciando o quarto bimestre, um pouquinho diferente, né? Nós, professores, vocês vão ter aí a explicação de cada professor sobre o que nós resolvemos, né? As atividades agora serão para 15 dias. Então, o que eu estarei postando hoje fica para essa semana e para a semana de 26 a 30 de outubro. Então, agora vocês têm 15 dias para estar resolvendo as atividades que nós iremos propor para vocês, tá bom? Mas depois a gente explica melhor. Então, eu peço que vocês acompanhem a leitura agora na página 21, né, dando sequência aí, com o tema da têmpera ao óleo, da parede à tela. Primeiramente, eu quero explicar para vocês o que é têmpera. Então, é uma técnica de pintura na qual os pigmentos ou os corantes podem ser misturados com um aglutinante. Esse aglutinante pode ser uma emulsão de água e gema de ovo. O ovo pode ser inteiro ou somente a clara. Então, é uma mistura que eles usavam aí, né, para gerar uma tinta, né, um pigmento para fazerem a pintura. Então, acompanhe a leitura comigo. Até o século XIV, pintar não era tarefa simples, pois as limitações técnicas impostas aos artistas eram muitas, a começar pelo tipo de tinta de que dispunham. Antes da popularização da tinta a óleo, o que os pintores costumavam usar era um tipo de tinta chamada têmpera a ovo, utilizada em tela ou em madeira. Então, a mistura, como eu expliquei para vocês. A têmpera a ovo era produzida a partir de um pigmento em pó dissolvido em água e misturado a um ovo inteiro ou somente a gema. Esse tipo de tinta resultava em cores com um brilho suave. No entanto, o fato de a tinta secar muito rápido limitava a variação de pigmentos, tonalidades e a exploração das texturas. Outra forma de pintura era o afresco. Nessa técnica, os artistas realizavam a pintura com pigmentos em pó misturados com água, aplicados na parede sobre uma argamassa úmida feita de cal e areia. Observe um exemplo dessa técnica na obra de Michelangelo. Então, vocês têm uma obra aí que foi pintada com essa técnica do afresco. A partir da descoberta da tinta a óleo, os artistas dispunham de mais tempo para realizar a pintura, pois o óleo misturado ao pigmento demorava mais tempo para secar, e assim era possível uma gama muito maior de cores, bem como a exploração das tonalidades e das texturas na tela. Então, naquela época, século XIV, né, não tinha muitas variações. Então, as técnicas que eles tinham, né, que eles obtinham, eram técnicas que secavam muito rápido e não variavam muito as cores, né? Então, quando descobriu aí a tinta a óleo, é que veio, né, dar uma revolucionada nessas obras. Agora, na página 22, Festa das Artes nós não vamos estar fazendo, né? Como eu sempre explico para vocês, às vezes são apresentações. Então, nós vamos começar em a técnica do claro escuro. O claro escuro, também conhecido como degradê do claro para o escuro ou ainda esfumato, é outra técnica presente na pintura renascentista. Essa técnica consiste em produzir na superfície plana um efeito de relevo, dando volume às formas. Caravaggio e Leonardo da Vinci foram grandes representantes do uso dessa técnica. Então, vocês têm uma imagem aí, observem. Leonardo da Vinci, 1452-1519, nasceu na Itália e foi cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Trabalhou em Florença, Milão, Veneza, Roma e Bolonha, passando seus últimos dias na França. A obra A Última Ceia, pintada no final do século XV, é considerada patrimônio da humanidade. Foi Leonardo da Vinci quem desenvolveu a técnica do claro-escuro. As formas iluminadas parecem surgir da escuridão em 3 dimensões.
Então, observem aí, esse quadro é de Narciso Caravaggio. Óleo sobre tela, né? Está na Galeria Nacional de Arte Antiga, Roma, Itália. Então, percebam, né, essa técnica do claro escuro, né, do esfumato, que dá essa dimensão, né, para a obra. Agora, na página 23, de olho na tecnologia. Leonardo da Vinci elaborou projetos de aquedutos, máquinas voadoras, paraquedas, roupa de mergulho, helicóptero, entre vários outros. Embora grande parte das criações de Leonardo da Vinci não tenha sido executada e outras muitas nem fossem possíveis de serem realizadas, ele trouxe significativas contribuições para as artes e as ciências. Aí vocês veem, né, os esboços feitos por ele, né? Então, o primeiro é um esboço de projeto voador em formato de hélice. O segundo é um esboço de uma máquina voadora operada por uma mola. E depois o projeto de um veículo blindado. Então, mesmo que suas ideias não tenham sido executadas, mas, né, trouxe aí significativas contribuições para o futuro. Aí, na sequência, vocês têm uma pesquisa que não é para ser realizada, ok? Então, essa pesquisa da página 23 não é para ser feita. Na página 24, nós vamos falar agora um pouquinho do teatro no Renascimento. Começando aí, Renascimento em cena. Entre os séculos 14 e 16, surgiu um interesse pelo estudo e apreciação da antiga produção cultural greco-romana em diferentes campos da sociedade europeia. Esse acontecimento foi decorrente de uma mudança de pensamento. O ser humano se tornou o centro de referência do universo, ou seja, o mundo passou a ser compreendido pelo olhar humano e não mais pelo divino. Esse pensamento é denominado antropocentrismo e influenciou também o pensamento científico. No campo das artes, o antropocentrismo é visível tanto pela forma quanto pelo conteúdo apresentado nas criações artísticas, incluindo o teatro. Então, deixou, né, de ser o centro, né, a divindade deixou de ser o centro e o ser humano é que passou a ser o centro do universo. O teatro no Renascimento, a comédia para o povo. No teatro, o pensamento antropocêntrico pode ser identificado em vários segmentos, entre eles a organização do espaço cênico. A pintura e a técnica da perspectiva marcaram a cenografia renascentista. Primeiramente, eram pintados painéis ao fundo do palco, retratando cenas externas que provocavam no espectador a ilusão de amplitude do espaço cênico. Mais tarde, com o aperfeiçoamento da técnica, os artistas pintavam telões instalados nas laterais do palco para dar à cenografia um caráter tridimensional. Durante o Renascimento, a comédia foi o gênero que mais se destacou. Essa forma teatral, conhecida como comédia del improviso, a comédia italiana ou comédia das máscaras, surgiu e fortaleceu-se na Itália, difundindo-se por toda a Europa. Mas somente no século XVIII foi denominada comédia dell'arte. Era um teatro popular e cômico sobre a vida do povo que seguia um roteiro, mas era em grande parte improvisado, inventado na hora. Comédia dell'arte. A comédia dell'arte representou uma inovação no fazer teatral da época, influenciando até hoje as artes cênicas. Era encenada por comediantes que, além de atores, exerciam o papel de autores dos próprios espetáculos. A fonte de inspiração para a criação coletiva dos enredos eram comédias antigas e as situações cotidianas da vida popular de cada região por onde as companhias passavam. Os atores mantinham uma forte tradição familiar e artesanal, viajando por toda a Europa em carroças que serviam de moradia durante a turnê e de espaço cênico quando necessário. O lugar para as apresentações variava de acordo com o patrocínio que as companhias de teatro conseguiam.
Assim, as apresentações podiam ser em salas, praças públicas ou palácios. Aí vocês têm uma imagem, né, de André Derain, Alerquim e Pierrot. Na sequência, página 25, as mazelas cotidianas. Uma das características marcantes da comédia dell'arte diz respeito ao repertório improvisado. Os roteiros eram organizados pelos atores e abordavam questões sociais apresentadas em cada local por onde passavam. Dessa forma, temas relacionados ao amor, à intriga, aos ciúmes, ao dinheiro, à comida e ao trabalho eram roteirizados e encenados de forma improvisada pelos atores, que representavam os tipos fixos. Os tipos fixos são personagens que têm as mesmas características físicas e morais, ou seja, permanecem as mesmas em todos os espetáculos. Além disso, são características já conhecidas pelo público. Cada ator se especializava em um tipo, representando-o durante toda a vida. Então, o ator, ele adquiria aí um personagem e o representava sempre. A comédia dell'arte e seus tipos. Nas peças da comédia dell'arte eram representados 2 partidos de tipos fixos, identificados por figurinos, máscaras e posturas específicas. Um casal de namorados, compondo o partido sério, e o partido ridículo, formado por 2 idosos cômicos, o Pantaleão e o Doutor, pelo capitão e pelos criados, ou Zane, Brighella, Arlequim, Colombina, Polichinelo, Pierrot, Tartaglia, entre outros. Os criados eram divididos em primeiro Zane, que constituem personagens espertos e espirituosos e que promovem intriga entre os demais personagens. O segundo Zane, que são os criados ingênuos e estúpidos, apenas no partido sério, os namorados, os atores não utilizavam máscaras. Então, aí tem uma divisão dos personagens, né? Cada um pertence aí a uma classe. Personagens do partido ridículo. O Pantaleão representa um velho comerciante rico, egoísta e avarento, que quer conquistar todas as jovens. É magro, tem uma barba fina e pontuda e usa uma máscara com o nariz comprido. O doutor representa os eruditos com formação acadêmica. No que se refere à personalidade, assemelha-se ao Pantaleão. Além disso, apresenta um discurso formal e requintado, misturando falsa sabedoria com estupidez. A máscara usada por ele cobre apenas o nariz e a testa, simbolizando a sabedoria. O capitão representa um tipo arrogante e egoísta. Ele conta vantagens quanto às suas conquistas, mas não passa de um covarde. Por meio desse personagem era feita uma sátira à ação opressora e violenta do exército espanhol sobre a Itália. Geralmente usa uniforme militar, mas de forma desnecessariamente pomposa, com capa e espada. Primeiro Zane. Brighella demonstra muita agilidade, inteligência e malandragem. Além disso, está sempre atento a tudo e não perde a oportunidade de tirar vantagens de uma situação. E por conta de suas trapaças engenhosas, responsabiliza-se pela trama. Arlequim já pertenceu ao segundo Zane, sendo ingênuo, alegre, distraído, engraçado e brincalhão. Contudo, ao longo dos anos, foi atribuído ao primeiro Zane, pois, para não se deixar enganar, utiliza sua ingenuidade como arma. Colombina é irônica, inteligente e sarcástica, apaixonada por Arlequim e amada em segredo por Pierrot. Segundo Zane, Pierrot é um personagem romântico e apaixonado, ingênuo e fácil de ser enganado, mas, mesmo assim, não deixa de acreditar nas pessoas. Sofre pelo amor não correspondido de Colombina. Tartaglia é um velho gago e às vezes tolo. Usa um enorme chapéu, um grande casaco, botas e bigode. Então está aí, né, os tipos de personagens dessa comédia dell'arte. Aqui na página 26, vocês têm os processos criativos. Essa atividade não é para ser feita, é apenas para vocês observarem aí os personagens, ok? Então, vamos lá para a página 27. Na página 27, nós temos
os importantes artistas renascentistas do teatro. Então, primeiramente, aí nós temos William Shakespeare, 1564-1616, foi um ator, dramaturgo e poeta inglês. Shakespeare foi autor de uma vasta produção artística, enfocando questões próprias da existência humana, como o amor e o ódio, relacionamento afetivo, questões sociais e políticas, entre outras. Foi autor de tragédias e comédias, como Romeu e Julieta, Hamlet, Sonhos de uma Noite de Verão, O Mercador de Veneza, entre outras. Depois nós temos Jean-Baptiste Molière, 1622-1673, foi um dramaturgo, ator e diretor francês. Destacou-se como mestre da comédia satírica, ridicularizando determinados posicionamentos políticos e sociais de sua época. Para construir sua própria forma poética, inspirou-se diretamente nos tipos da comédia dell'arte. Suas obras mais conhecidas são Tartufo, Escola de Mulheres, As Preciosas Ridículas e O Doente Imaginário. E depois nós temos Carlo Goldoni, 1707-1793. Foi um dramaturgo italiano e responsável pela difusão da comédia dell'arte. Inspirado em Molière, Goldoni criou a comédia de costumes, que por meio da comicidade crítica enfocou questões relacionadas aos costumes e à moral da sociedade burguesa da época. A atividade a ser realizada, vocês vão encontrar apenas no link, não está aqui na apostila, tá bom? Então, lá no link vocês vão encontrar. Atividade. No verso desta folha, ou seja, na folha que está lá no link, uma folha separada com seus dados pessoais, como eu falo para vocês toda semana, nome da escola, disciplina, professor, semana, nome, número e série, vocês vão observar as imagens da página 26. Então, vamos voltar aqui um pouquinho na página 26. Lembra que eu falei para vocês que essas imagens eram para ser observadas? Então, vocês vão observar esses tipos fixos da comédia dell'arte e você vai escolher o que mais gostou e fazer uma ilustração. Ou seja, vocês vão desenhar aquele que você mais gostou. Esse desenho vocês vão tentar fazer o mais parecido possível da figura da apostila, tá bom? Então, escolha um e tente desenhar o mais parecido possível. Então, é essa atividade dessa semana, de 19 a 23, e da semana de 26 a 30 de outubro. Então, vocês têm 15 dias para escolher um desses personagens e fazer um desenho mais parecido possível, tá bom? Então, por essas semanas é só. Um beijão meu, um beijão da professora Aline e até a próxima. Qualquer dúvida é só nos procurar. Beijão, tchau, tchau.